Você quer saber se você está em Cristo Jesus? Faça uma vistoria, né? Faça uma observação na sua vida se você considera o outro maior do que você. Paulo vem nos dizer na carta que ele escreve aos Filipenses que quem está em Cristo Jesus imita a atitude de Jesus, de considerar o outro maior do que a si próprio. E assim iniciamos mais esse vídeo aqui no canal, esse vídeo que faz parte de uma série de devocionais diárias que acontece de segunda a sexta-feira em meu perfil no Instagram, e aos sábados e domingos esse vídeo acontece aqui no YouTube. Para você que só acompanha nesse canal, então eu considere me seguir lá no Instagram e todos os dias poder estar em contato com a leitura bíblica, um projeto que acontece desde o dia 1º de janeiro de 2024, com a pretensão, e nós estamos alinhados com a agenda do devocional. Vamos finalizar a leitura bíblica em um ano no dia 31 de dezembro, agora de 2024. E hoje, então, nós vamos falar a respeito do livro do profeta Isaías, os capítulos de 26 a 27, bem como o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos iniciar então pelo livro do profeta Isaías, que no capítulo 26 vem colocar uma mensagem acerca da verdade única, né, do mandamento de que nós devemos seguir apenas um Deus, e o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor Deus do universo, ele é a nossa rocha eterna. Olha só como Isaías inicia então: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Senhor é a rocha minha. Então Deus, ele vai guardar todo aquele que tem em si, que tem, né, no próprio Deus, a sua rocha. Eu não tenho a minha segurança nos meus bens materiais, eu não tenho a minha segurança na assinatura que eu faço em um cheque, numa tecla que eu clico para mandar um Pix milionário para alguém. Não é isso que garante a minha segurança. Não é o meu plano de saúde, não é a cerca elétrica que eu tenho em volta das minhas propriedades. Nada disso garante a segurança. A segurança nossa está apenas no Senhor. Uma vez que eu tenho o meu pé sobre a rocha verdadeira, sobre a rocha eterna, e eu tenho falado isso nas minhas lives, uma vez que eu estou fundamentada em Jesus, uma vez que eu estou fundamentada no Deus eterno, no Deus que tudo criou, eu tenho verdadeira segurança. Nós vimos ao longo da leitura bíblica desse ano muitos reis que tinham poderosos exércitos, porém caíram, ruíram. Por quê? Porque confiavam em deuses pagãos, não confiavam na rocha eterna, como Isaías vem apresentar o Senhor, Deus dos exércitos, aqui como a rocha eterna. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. Olha só, e sabe o que? Por isso que eu sempre digo que é importante fazer a leitura concomitante do Antigo e do Novo Testamento, porque Paulo vem dizer que quem efetua em nós tanto o querer como o realizar é o próprio Deus, é o próprio Cristo, o próprio Messias, que na divindade trina, né, na Trindade Santa, ele efetua em nós tanto o querer como o realizar. E aqui Isaías diz que o teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. Deus já colocou o desejo pela pessoa dele, o desejo pela companhia dele, pela segurança dele, já em nosso coração. E também a minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. A minha alma, olha que incrível isso, a minha alma suspira por ti durante a noite
e logo cedo o meu coração por ti anseia. Isso tudo é a ação de Deus em nós. Não há como eu desejar a presença de Deus, eu me deleitar na presença de Deus, se Ele próprio não coloca isso em nosso coração. Nós não temos essa força, esse poder de colocar em nosso íntimo pecador. Sabemos que nós viemos de uma herança pecadora desde Adão. Não há como o meu ser pecador desejar por um Deus santo se essa vontade não for por Ele mesmo colocada em mim. Olha que incrível! E Paulo vem reforçar isso hoje na leitura do segundo capítulo da carta dele aos Filipenses. Ai, me deu já uma ansiedade de chegar logo lá no Evangelho, né, o comentário, para que você veja o quão é maravilhosa a palavra de Deus. É uma palavra viva. Todos os dias, se você voltar a ler a palavra, ela vai te falar algo diferente, porque você está vivo, você está todos os dias sendo renovado pela palavra de Deus. E por isso que é importante você estar sempre em contato com a palavra de Deus, para que esse mover seja contínuo até o dia de Cristo Jesus. Na sequência, Isaías diz assim: ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão, ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor. Olha só, como eu vinha dizendo, não há como eu ter uma santidade em mim se ela não for despertada pela vontade de Deus na minha vida. Aqui você viu que o ímpio, ainda que se tenha compaixão do ímpio, aquela pessoa que não se abriu para a palavra de Deus, que não se abriu para o próprio Deus, é uma pessoa ímpia. O que é uma pessoa ímpia? É aquela pessoa que não considera a existência de Deus. Ela vive como se Deus não existisse. E aqui diz assim que na terra da retidão, ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor. Ele não reconhece que o Senhor é a sua rocha eterna. Então, quando você sentir essa necessidade, quando você se deleitar na presença do Senhor, quando a tua alma ansiar pelo Deus da vida, dia e noite, essa é uma vontade que o próprio Deus colocou em si. Então você já não faz mais parte dos ímpios, você faz parte da nação eleita do Senhor. E aqui, na sequência, Isaías vem dizer assim: ó Senhor, ó nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas só ao teu nome honramos. Agora eles estão mortos, quer dizer, os outros deuses, os outros senhores estão mortos, não viverão, são sombras e não ressuscitarão. Então, a oração do justo é que outros senhores ainda estavam dominando o coração, mas na confiança do Senhor, na confiança que tem no Senhor, eles serão salvos, eles ressuscitarão, o contrário desses deuses pagãos, desses outros senhores que regem o nosso coração. Por isso nós devemos estar constantemente em vigilância para que outros poderes não tomem conta do nosso coração, que deve pertencer somente a Deus. O meu coração não deve ser do meu sucesso, o meu coração não deve ser dos meus amigos, o meu coração não deve ser do dinheiro, o meu coração deve ser apenas do Senhor. E é Ele quem vai nos ressuscitar no último dia, é Ele quem vai nos ressuscitar no dia de Cristo Jesus. É Ele quem vai nos ressuscitar no dia em que nós nos despedirmos desse mundo terreno e formos para a sua glória, para o seu reino. Não há como eu ter o meu coração em outros deuses, em outros senhores e ansiar pela vida eterna. Aqui vai dizer justamente isso, ó. Senhor, no meio da aflição te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Quer dizer, essa pessoa que não vai viver, essa pessoa que não vai ressuscitar, ela só fez uma oração no momento da aflição. Enquanto estava,
gozando de plena saúde, de plenos bens materiais, enquanto estava ainda jovem. Eu vejo muitas pessoas buscando ao Senhor apenas quando estão em idade avançada, porque é normal, né, quase que natural, o ser humano viver ali 80, 90 anos. Então, enquanto eu estou nos meus 30 anos, 40 anos, eu sei que naturalmente estou aí na metade da minha vida. E eu estou com um pouco de coceira na garganta por conta do clima. Aqui, né, primavera e muitas árvores, flores, né, polinizando, e deixa uma sensação de garganta seca. E como eu ia dizendo, então muitas pessoas, elas buscam somente ao Senhor na sua idade mais avançada. E aqui Isaías vem dizer, olha, só sussurrar uma oração, Senhor, quando tu as disciplinaste, quando veio a aflição, foi sussurrada essa oração. Quando o Senhor espera de nós que nós entreguemos toda a nossa vida para Ele. Eu lamento, mas não fico me prendendo a isso, ter encontrado o Senhor. Eu lamento ter encontrado o Senhor tão tarde. Eu fui encontrar o Senhor verdadeiramente aos meus 53 anos. E eu estou, há um ano e pouco que eu sei que eu estou convertida. Até então eu reconhecia a majestade de Deus, eu reconhecia o seu poder, porém eu ainda não tinha esse sentimento de que Jesus, de que o Senhor é o meu guia. E eu acredito que isso aconteceu há poucos meses, tá? Poucos meses. Por isso que nós nunca devemos abandonar os nossos bons hábitos de leitura bíblica, de meditação na palavra, porque esse momento vai chegar. Por mais que eu frequentasse, né, uma denominação religiosa, eu sempre fui católica desde o meu nascimento, eu me propus a estar presente na comunidade. Isso só aconteceu depois de anos de hábito de leitura. Então, não é do dia para a noite que esse sentimento, essa conversão verdadeira chega. Essa conversão verdadeira chega no momento em que você estiver praticando hábitos que você coloque o Senhor como teu único Salvador. E não é porque já aconteceu esse sentimento de conversão que eu vou abandonar tudo. Agora eu estou salva, eu estou convertida, eu não preciso mais orar, não preciso mais ler a palavra. Não, a nossa santificação chega diariamente. Diariamente eu preciso dizer nãos e sims. Nãos para as coisas erradas e sims para o que é de Deus. E isso vai me lapidando, isso vai me santificando pouco a pouco. Quando vem a conversão, sim, é que você precisa aumentar ainda mais as suas rotinas diárias de oração, de leitura. E isso é incrível, isso é um ganho, isso é uma conquista diária. Vamos continuar, né, Isa? Porque o tempo não para e daqui a pouco dá os 30 minutos do vídeo eu estou aqui falando sobre a minha conversão. Para terminar, Isaías, e eu quero destacar isso, ele vem dizer: mas os teus mortos, Senhor, viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. Quer dizer, quem adormece no Senhor, viverá. Quem adormece no Senhor, ressuscitará. Então, vamos acordar para a nossa vida agora, para que no momento em que eu for para o meu descanso eterno, eu estiver entre os eleitos que irão ressuscitar, que irão viver pela vida eterna ao lado do Senhor. O capítulo 27 do profeta Isaías vem dizer que o Senhor vigia a vinha frutífera. Quem é a vinha frutífera do Senhor? Eu, você, todos nós que temos o nosso pé sobre a rocha eterna, nós somos vinhas frutíferas do Senhor. E começa assim: cantem sobre a vinha do Senhor, quer dizer, digam sobre a vinha do Senhor. Falem isso sobre a vinha do Senhor.
Eu, o Senhor, sou o seu vigia, rego a minha vinha constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Ai, que palavra! Você e eu, como vinhas frutíferas do Senhor, o Senhor dispensa a nós diariamente esse cuidado. Olha só, Ele vigia, Ele rega e Ele protege dia e noite para impedir que algo nos faça algum dano. Esse Deus, como eu disse no vídeo anterior, esse Deus que ofuscou, que envergonhou o brilho da lua e da noite, faz isso por você e por mim. Vigia, nos vigia dia e noite, rega para que não nos falte água nem o alimento, protege para impedir que nos façam dano. Que outra proteção eu vou querer se eu tenho o Senhor me protegendo? Se eu tenho o Senhor aqui cuidando de mim, eu não preciso de mais nada. É claro que as coisas naturais que se espera de nós, porque Deus faz a parte dele, nós precisamos fazer a nossa, não é porque eu tenho o Senhor com uma palavra dessa sobre mim, que Ele cuida de mim, que Ele rega, que Ele me vigia, é que eu vou me atirar em algum beco, que eu vou como fala? Que eu vou me aventurar em alguma coisa altamente perigosa. Não, eu vou fazer a minha parte, mas tudo sempre pensando que é o Senhor quem está me direcionando, que é o Senhor quem é dono da minha vida, que é o Senhor quem rege todos os meus dias. Na sequência, Isaías vem dizer sobre Israel, né, sobre Jerusalém. Pelo desterro e pelo exílio o julga, com seu sopro violento ele o expulsa. Assim será perdoada a maldade de Jacó, e será este o fruto da remoção do seu pecado. Vamos por parte. Como foi que Deus então julgou Israel e julgou Judá? Enviando-os para o exílio como um sopro violento. Porque muitas vezes, eu já comentei também no vídeo anterior e falo isso nas minhas lives, Deus, quando Ele exerce o seu juízo, Ele já enviou seus mensageiros, seus profetas para alertar aquele povo, para admoestar aquele povo. Quando aquele povo não se arrepende, Deus faz isso, Ele exerce o seu juízo. E aqui Ele vem dizer que o juízo sobre Israel e sobre Judá vai ser o exílio. Então, Judá foi exilado na Babilônia, Israel foi exilado pela Assíria. Israel nunca mais voltou para a sua terra, para o seu território, e Judá, que era o reino do sul, voltou depois de 70 anos. E Deus coloca aqui um parâmetro, uma maneira de saber, de colher o fruto de que essa nação, né, vamos dizer aqui também a nossa pessoa, ela está perdoada. Qual é o fruto da remoção desse pecado? Como eu sei que eu já não estou mais vivendo no pecado? Quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas, esse altar aqui está falando sobre os altares pagãos, e fiquem como pó de giz. Os postes sagrados e os altares de incenso não permanecerão de pé. Quando as nações se idolatravam, elas erguiam altares pagãos para deuses pagãos, altares para queimar incenso. Então aqui Deus vai dizer, olha, eu vou saber que essa pessoa está perdoada, que ela não está mais no pecado, essa nação não está mais no pecado, quando derrubarem todos os altares pagãos, quando tudo virar pó de giz. E como você e eu sabemos que nós não estamos mais vivendo sob o jugo do pecado, quando você e eu tirarmos das nossas vidas todos os poderes que nos dominam, a não ser o poder de Deus, os poderes que eu mencionei anteriormente, o poder do dinheiro, o poder da fama, o poder dos amigos, o poder do prazer imediato, o poder da procrastinação. Quando eu tiro tudo isso, quando eu faço disso um pó de giz, é que eu sei que eu estou
vivendo que eu removi da minha vida o jugo do pecado. Olha que poderoso isso. Então você vai saber quando você não está mais vivendo sob o jugo do pecado, quando tudo isso estiver removido da sua vida. E para finalizar, Isaías diz assim no capítulo 27: os que estavam perecendo na Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então você e eu que estávamos no pecado, que nós estávamos vivendo sob o jugo de outros senhores na nossa vida, nós adoraremos e exultaremos o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus da nossa vida. E assim finalizamos a leitura do Antigo Testamento e agora vamos lá para o segundo capítulo do livro, da carta, da epístola de Paulo aos Filipenses. E se você ouviu um barulho agora, foi uma das minhas cachorras batendo na porta, porque ela ouve eu conversando aqui, ela quer que eu abra a porta para ela entrar, eu leve ela para o quintal, mas já passou. E se você ouvir novamente, pode ter certeza que é ela de novo. Vamos lá. Hoje Paulo vem nos chamar a atenção sobre as nossas atitudes esperadas, é que nós imitemos a Cristo. Cristo que se esvaziou a si mesmo e se tornou servo. Vamos lá então. Paulo inicia assim, nossa, eu estava em outro lugar. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ele vai dizer isso para os filipenses. E na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, Paulo faz um convite para que nós sigamos os passos de Jesus, para que nós imitemos a sua atitude. Qual foi essa atitude que Paulo nos chama a atenção aqui, que ele quer que nós imitemos? Esvaziar-se de si mesmo, colocar o outro à frente das nossas necessidades. Primeiro atender às necessidades dos outros, depois a nossa. Vamos ver como que Paulo desenvolve isso então. Ele diz assim, que se nós temos motivação, exortação em amor, comunhão no Espírito, ou alguma afeição e compaixão, estando em Cristo Jesus, ele vem dizer, completem a minha alegria. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Olha só, ele dizendo isso lá para os filipenses e hoje a nós. Quem está em Cristo, considere o outro maior do que a si mesmo. É o convite de Paulo entre os versículos de 1 a 4. Na sequência, no ponto 2, eu destaquei que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Os versículos de 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse foi o principal ponto que Paulo colocou aqui para os filipenses, que Jesus ele não considerou ser igual a Deus algo no qual ele poderia se gloriar. Pelo contrário, ele assumiu totalmente a forma humana e se tornou servo. Nós vimos nos evangelhos, foi o de João, que João narra isso, que foi a última ceia, e antes disso, Jesus lavou os pés dos discípulos para que deixasse esse exemplo a nós. O que é lavar os pés uns dos outros? Os pés, principalmente naquela época, era a parte que mais sofria com sujeiras. Eles andavam ou de sandálias ou descalços e não tinha essa calçamento, era tudo terra. E então era a parte do corpo que mais precisava de cuidados. E aqui Paulo vem fazer essa lembrança para nós, que nós devemos imitar essa atitude de Jesus, lavando os pés uns dos outros. Isso é uma colocação que eu estou pondo, não está aqui no capítulo,
Mas Paulo vem dizer que ele foi, e se encontrando na sua forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Obediente a quem? Ao plano de Deus já eternamente estipulado para que a salvação, nossa salvação ocorresse por meio do sacrifício de Jesus. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. No ponto 3, eu destaquei que todo joelho se dobre e toda língua louve o nome de Jesus. Foi isso que Paulo veio dizer aqui. Na sequência, ele disse assim: porque Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Não há outro nome acima do nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, por essa obediência que Jesus realizou até a morte, até a cruz, até o sacrifício por você e por mim, que todo joelho se dobre, que toda língua proclame que só Jesus é o Senhor, para a honra e glória do Deus vivo, do Deus de Israel, de Deus Pai. Ponto 4, é Deus quem realiza, é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Paulo diz assim: então, se vocês estão em Cristo Jesus mesmo, se vocês estão colocando a necessidade dos outros à frente das suas próprias necessidades, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Quer dizer, se você já se converteu, se você já é uma pessoa salva, você coloque em ação então toda essa salvação. Pois é Deus quem efetua em nós, né, em vocês, ele está dizendo aqui, eu digo em nós, tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Então, se você sente necessidade, sente ansiedade pela palavra de Deus, pela companhia de Deus, pela comunidade, por estar em uma denominação, por estar em um grupo, que nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, e todo aquele que está fora do corpo de Cristo é como um membro amputado. O que acontece com um membro amputado? Um membro do nosso corpo. Se eu chegar aqui e cortar meu braço, ele não for mais alimentado por nervos, por sangue, por nada, ele vai apodrecer. Assim somos nós longe do corpo de Cristo. Então, se você sente essa necessidade, se você tem essa ansiedade pela palavra, pela companhia de Deus, pela oração, quem está efetuando isso em você é o próprio Deus, porque Paulo vem dizer que é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ponto 5, ao obedecer à vontade de Deus, brilhamos como estrelas. Olha lá, ele vem dizer assim, que no meio de uma geração corrompida, depravada, quem está em Deus, quem está realizando a vontade de Deus, quem está se santificando, quem está salvo, quem crê que Jesus Cristo é esse nome pelo qual, né, nós somos salvos diariamente, que dobramos o nosso joelho, que a nossa língua proclama o nome de Jesus, nós somos como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Eu serei luz para outras pessoas se eu reter a palavra da vida. Eu vou brilhar no meio de uma comunidade, de uma sociedade, de uma sociedade depravada, se eu reter firmemente a palavra da vida. E o que é reter? É eu cumprir a vontade de Deus, cumprir a lei, cumprir os mandamentos de acordo com a vontade de Deus e não esmorecer. Eu não vou ceder à corrupção, eu não vou ceder ao pecado, eu não vou ceder à injustiça. Isso tudo é reter firmemente a palavra de Deus e brilhar como estrela. Brilhar, ser luz. E ponto 6, Paulo vem falar sobre as pessoas de Timóteo e Epafrodito. Timóteo foi como um filho para Paulo, e ele vai dizer que vai enviar Timóteo
lá para a comunidade, para a igreja de Filipe, que ele diz assim: não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Ele vem dizer que todos os outros ainda não entenderam, né, não se curvaram a essa verdade de colocar o interesse dos outros à frente dos seus próprios interesses, como Timóteo. Paulo vem dizer: eu vou enviar ele a vocês porque eu quero notícia de vocês, e ele é essa pessoa que ele vai fazer isso sinceramente, ele vai fazer de coração. Gente, imagine como eram as viagens naquela época, era tudo muito difícil. E para uma pessoa se colocar em viagem só para saber notícias de pessoas, precisava realmente querer colocar o interesse dos outros à frente de si próprio. Tanto o interesse de Paulo, que queria saber notícias lá da comunidade, como da própria comunidade. Aí eu vou lá dizer que Paulo está bem. Mas também tinha acontecido algo aqui com o Epafrodito, que era uma dessas pessoas de Filipe, que foi enviado até Paulo e ele adoeceu. E a comunidade soube que ele tinha adoecido gravemente e estavam preocupados com ele. E Paulo vem falar: eu logo vou enviá-lo a vocês, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Quer dizer, ele estava preocupado com a comunidade e a comunidade com ele. Então Paulo ia enviar também Epafrodito até Filipe para trazer e levar notícias. Olha só como nós atendemos o interesse dos outros à frente do nosso quando nós estamos em Cristo Jesus. E eu convido você a compartilhar, comentar esse vídeo, curtir, para que o YouTube, né, o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas e mais pessoas possam ser abençoadas e edificadas pela palavra de Deus. Eu desejo a você um excelente dia, uma excelente noite, eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo, e que você possa ficar na paz do Senhor Jesus.